muitas vezes a trabalhar em algum lugar onde o salário dela é um pouco menor, onde as condições físicas ao seu redor são um pouco menos boas, mas que tenha um chefe, que tenha uma sociedade, que tenham pessoas em volta que reconheçam o seu trabalho. É muito comum um trabalho onde realmente os chefes reconhecem o trabalho dos funcionários, de inclusive criar novos cargos intermediários para dar a sensação para cada um de que cada um é importante no seu papel. Quando o ser humano se sente importante, quando o ser humano se sente útil na sociedade, ou nas condições, ou na função que ele está preenchendo, obviamente ele se sente muito mais feliz e ele vai cumprir com tudo aquilo de uma maneira muito melhor. No casamento as coisas e as regras não mudam, elas são exatamente iguais. O ser humano dentro do matrimônio, dentro do casamento, tem uma necessidade imensa de preencher o seu sentimento, e as suas necessidades são diárias. E elas são independentes daquilo que o cônjuge passou durante o dia. Se o dia de alguém foi mais difícil, necessidade do outro, marido ou esposa, de receber a atenção, de se sentir preenchido com seus sentimentos através das ações do próximo, não vão diminuir simplesmente porque naquele dia, o dia do próximo foi difícil, assim como as necessidades de que algum dos dois, o marido ou a mulher, se preocupe com a jantar no final do dia, seja algo que não pode ser condicionado ao bom humor ou mau humor de algum dos dois. A casa tem que funcionar, o sustento tem que ser trazido, a comida tem que ser preparada às crianças, as crianças têm que ter sua educação, sua ajuda, sua atenção dos pais, e isso é imutável, independente do dia. Óbvio que alguns dias podem criar uma situação onde pode ser um pouco mais difícil de poder preencher as necessidades da casa, mas a necessidade vai continuar e a nossa obrigação é realmente de preencher essa necessidade. Se formos então resumir o relacionamento entre duas pessoas, onde a sociedade existe em praticamente tudo do dia a dia, e entre todas as necessidades que existem numa casa, uma necessidade, talvez a mais importante dentro do casamento e o motivo pela qual muitos de nós entramos num relacionamento matrimonial, é ter alguém que possa preencher os nossos sentimentos. É se encontrar num ambiente onde a gente possa se sentir bem, onde a gente tenha vontade de se encontrar, onde a gente tenha prazer de se encontrar. E se formos ver e analisar muitos dos casais que tem por aí, praticamente todas as funções técnicas são cumpridas de uma maneira perfeita, ou quase perfeita, onde tudo pode funcionar 100% na casa, e um dos motivos maiores no qual se entrou no relacionamento, que é preencher os seus sentimentos, fazer com que o meu dia a dia seja um dia a dia agradável, nesse ponto, muitos dos casais têm muito o que melhorar e aprender. Quando analisarmos muitas das discussões, das desavenças que existem dentro de um relacionamento, nós podemos reparar que talvez não em todos os problemas ou em todas as discussões, a origem ou aquilo que ajuda a aumentar a discussão e a desavença é a falta de relacionamento sentimental entre os dois. Quando duas pessoas se encontram numa situação onde seus sentimentos não são preenchidos, onde cada um se sente de que a necessidade sentimental dele continua com muita fome, saciada, não saciada pelaquilo que deseja, os problemas, que podem ser problemas pequenos, se transformam em grandiosos. E quando o contrário acontece, quando um casal se encontra numa situação onde os sentimentos são preenchidos, onde há uma compreensão da necessidade dos sentimentos do próximo, onde o dia a dia de cada um de nós, por mais difícil que possa ter sido, não nos faz e não nos diminui a nossa vontade de realmente preencher aquilo de mais importante no relacionamento, que é o sentimento do próximo, problemas que podem ser muito grandes se transformam de repente em pequenos problemas. Portanto, é extremamente importante nós desenvolvermos mais essa ideia sobre o sentimento e como fazer esse sentimento poder sim preencher as necessidades do próximo. Como entender o porquê a dificuldade imensa que nós temos de preencher essa necessidade. Porque não é simples, porque não em todo casal, de uma maneira natural, os dois se relacionam de uma tal maneira onde cada um sabe exatamente o esforço necessário para preencher o sentimento do próximo. O Rambam nos diz, só para entendermos um pouco mais a importância de cada um de nós, de quanto nós damos valor ao preenchimento dos nossos sentimentos, de que as pessoas elas estão dispostas muitas vezes a um esforço físico muito grande para poder receber o reconhecimento da sociedade. Algo de uma extrema dificuldade, pode ser difícil, mas a pessoa está disposta a fazer e a cumprir com essa meta simplesmente para ser reconhecido pela sociedade. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa está disposta a deixar muitos prazeres que talvez ele tenha vontade de conseguir físicos, para conseguir que ele não passe vergonha
na sociedade onde ele se encontra. Ou seja, o ser humano se preocupa demasiadamente pela sua própria natureza com aquilo que ele sente ao seu redor. Ele é reconhecido, ele tem valor, ele sente que dão valor àquilo que ele faz durante o dia a dia. Esse é uma das maiores preocupações dos seres humanos no seu dia a dia. Se formos ver também o que está escrito na Torá, no Sefer Bereshit, Leven Shinai Michalav, onde diz no Tratado de Ketubot, Rabbi Yochanan, de que Gadol ha-malbin Shinai Mechaverom Mimashkeu Chalav, é maior aquele que abre um sorriso ao seu amigo do que aquele que dá leite ao seu amigo. Porque abrir um sorriso ao seu amigo preenche as necessidades da alma, e dar o leite ao seu amigo simplesmente preenche as necessidades do corpo. Como nós, seres humanos, somos formados de corpo e alma, sendo a alma, obviamente, a parte ligada à divindade, a parte que nós realmente nos identificamos com ela. Nós somos seres humanos com escolha e com sentimentos. Obviamente não nos consideramos schnitzelim, ou schnitzels, em português, ambulantes, pedaços de matéria que simplesmente andam. Somos muito mais do que isso, somos seres que dentro de nós Deus nos imbuiu de uma alma ligada diretamente à divindade, e essa alma é nela e que deve ser focada o preenchimento das necessidades.